Olá, boa noite. Já estamos no ar com o Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Na quarta-feira de cinzas, a festa é da Unidos do Viradouro, campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. A escola, fundada em 1946, conquistou o 4º título da história. Agora, falou em samba, falou em Rodrigo Viga, direto para o Rio de Janeiro. Tudo bem, Viga? Você está aí no rescaldo, é isso? A festa já até acabou? Bom trabalho, boa noite. Fala, Thiago. Boa noite para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Niterói causando no Carnaval desse ano de 2026. Teve a campeã e teve também a escola rebaixada para a segunda divisão, a divisão de acesso do Carnaval do Rio de Janeiro. Estamos falando da tetracampeã, a escola Unidos do Viradouro, e também da rebaixada Acadêmicos de Niterói. Aquele ali atrás é o Mestre Cissa, um dos mais longevos, admirados e idolatrados mestres de bateria do Carnaval do Rio de Janeiro. Mais de 40 anos de serviços prestados ao Carnaval do Rio de Janeiro. Tem 69 anos de idade, é mecânico de formação, mas como eu disse, 4 décadas de dedicação ao Carnaval, ao samba do Rio de Janeiro. Lá do São Carlos, quando ele começou na década de 70, até o estrelato na Viradouro. Por que eu estou falando do Mestre Cissa? Porque ele foi um enredo, foi o tema da Unidos de Viradouro nesse Carnaval de 2026. Uma homenagem em vida para aquele que é considerado um dos grandes baluartes do Carnaval do Rio de Janeiro. A escola passou praticamente perfeita pela Marquês de Sapucaí. E a gente já prenunciava, já antecipava que dificilmente alguém conseguiria retirar esse título da escola de Niterói a Unidos de Viradouro. Isso ficou confirmado aqui nas notas durante a apuração. Nota 10, praticamente de cabo a rabo, do começo ao fim, apenas um 9,9, mas foi uma nota que acabou sendo descartada. Após a vitória, o tetracampeonato, 97, 2020, 2024 e agora 2026, Mestre Cissa conversou com a gente e sintetizou bastante o que representava esse tetracampeonato. Para ele, vitória do samba. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Só felicidade e alegria, esse choro aqui de alegria, sabe por quê? Venceu um sambista, cara, o maior carnaval do mundo, eu sei ele, e nós ganhamos o carnaval. Esse então, o Mestre Cissa, como eu disse, 4 décadas de dedicação ao Carnaval do Rio de Janeiro. E uma cena me chamou bastante atenção, viu, Thiago? Após o anúncio do resultado, todos aqui na Cidade do Samba, na apuração, se levantaram e começaram a aplaudir de pé o baluarte, o mestre, que é uma referência para as baterias de todo o Carnaval do Rio de Janeiro. A gente conversou antes da apuração com o Marcelo Calil, conhecido como Marcelinho da Viradouro, presidente da escola de Niterói, e ele já dizia que tinha sido um enorme acerto a escolha desse enredo em homenagem em vida a Mestre Cissa, e falou da expectativa muito grande da conquista desse tetracampeonato. Vamos ouvi-lo. Nada mais potente. Existem grandes artistas da música, grandes artistas do nosso país que merecem ser falados, mas Viradouro mesmo já falou de tantos outros, mas eu acho que essa homenagem, reverenciando também um artista que está num panteão de como poucos estão entre a linha do início e a linha do fim, aquela é a vida dele, e já se vão tantos anos, e eu acho que poder, antes de tudo, independentemente de resultado, poder dar dignidade e deixar o nome do Cissa e da Viradouro na história, fazendo esse tipo de homenagem, é engrandecedor e com certeza alimenta aí o coração. Se lá no topo a disputa chegou a ser bastante acirrada entre a campeã Viradouro com o Beija-Flor e em alguns momentos com o Vila Isabel e Salgueiro, lá embaixo ninguém tinha a menor dúvida de quem seria rebaixada. E acabou acontecendo aquilo que a gente também já antecipava aqui no microfone da Jovem Pan. A Acadêmicos de Niterói trouxe não só um enredo em homenagem ao presidente Lula nesse ano de 2026, a Marquês de Sapucaí, mas trouxe também muita polêmica, muita discussão, protestos, debates e até mesmo ações na justiça sobre essa que poderia ter sido encarada e vista como uma campanha
pré-eleitoral antecipada ao mandatário brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Historicamente, viu, meu caro Thiago, quando tem esse mix, essa mistura entre política e samba, samba e política, não dá match. Quem falou sobre essa questão política envolvendo a rebaixada Acadêmicos de Niterói foi o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba, Gabriel Davi. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Eu acho que as escolas têm uma liberdade artística e a Acadêmicos de Niterói optou, isso tem que ser respeitado por todos nós. Eu acho que carnaval e política sempre se misturaram ao longo da história, né? E o futuro não vai ser diferente. Esse então, o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba, rebaixada Acadêmicos de Niterói, campeã Unidos do Viradouro, e voltam também ao desfile das campeãs no próximo sábado, além da Viradouro, a 6ª colocada Mangueira, 5ª colocada Imperatriz Leopoldinense, depois teremos a 4ª colocada, em ordem de trás para frente, né? Em ordem decrescente, vamos dizer assim. Nós teremos a Acadêmicos do Salgueiro. A antepenúltima a se apresentar vai ser a Unidos de Vila Isabel. A penúltima, a vice-campeã Beija-Flor de Nilópolis, que perdeu o carnaval por 1º. E fechando o carnaval do grupo especial desse ano 2026, a super campeã, a tetracampeã, Unidos do Viradouro. Thiago, só para arrematar, a gente já imaginava o que poderia acontecer com o rebaixamento. Mas acho que depois de tudo que contornou, né, ficou no entorno do Carnaval do Rio de Janeiro, misturando essa questão de samba com política, não havia outro endereço para a escola de Niterói, a Acadêmicos de Niterói, que não seria voltar ao grupo de acesso. Sempre, é bem verdade dizer, é sempre difícil alguém que sobe ser bem sucedido no ano seguinte no grupo especial. Há sempre uma dificuldade, não tem o peso da bandeira, não tem o chamado peso político, mas a impressão que nós temos é que as notas dados aqui na apuração foram uma espécie de recado para o mundo político, como o mundo do samba interpreta esse tipo de enredo. Antes que eu me esqueça, um detalhe importante: a Unidos de Viradouro foi a campeã, a Acadêmicos de Niterói é rebaixada. Difícil achar aí nessa planilha de notas para a escola rebaixada para a 2ª divisão, notas 10. Agora, no quesito enredo, ou seja, a escolha do tema para o carnaval desse ano, ou seja, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 10, 10, 10 e 10. Mas no todo, foi um desfile ruim, com um péssimo desempenho. É uma maldição também quem abre o carnaval do Rio de Janeiro, mas teve todo esse peso político que foi um sobrepeso a mais para uma escola pequena que estava pela primeira vez na 1ª divisão, o grupo especial do carnaval do Rio de Janeiro, viu, Thiago? E como você gosta de dizer, quebrando o protocolo em 30 segundos. É verdade que em 40 anos de trabalho aqui na Jovem Pan, 40 anos trabalhando no carnaval, essa é a primeira vez que você vê uma mistura tão grande de política com carnaval, é isso, Viga? 40 anos. Não, 40 anos não, Thiago. Aí você vai me envelhecer demais, né? Pelo amor de Deus. Muito menos que isso. Já são quase uns 30 anos. Mas com essa bagagem, a gente já no 2º dia apontava a Viradouro como campeã e a Acadêmicos de Niterói como potencial rebaixado. Dessa vez eu vou me orgulhar. A Bet Viga, ou Viga Bet, acertou em cheio. Quem apostou, quem foi na minha se deu bem, viu, Thiago? 10 para você então, Rodrigo Viga. Sempre uma honra te receber aqui. Bom descanso, você volta amanhã no Jornal da Manhã. Valeu. Vou chamar já os nossos comentaristas aqui nos estúdios Denise Campos de Toledo, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Claro que eu vou começar pela nossa carnavalesca aqui, Dora Kramer, que desde o começo está falando que política e carnaval não se bicam. Você acertou na mosca, Dora. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago, Denise, Vilela, boa noite a todos. Não fui só eu, né? Muita gente, a começar pelo marqueteiro dos tempos de glória do Lula, que é o João Santana, que falou exatamente isso. Ele disse, vai sair pela culatra. E, bom, primeira coisa, adorei a matéria do Viga, super completa, de gente que conhece mesmo do assunto carnaval. E olha,
essa tradição de quem sobe, logo desce, não foi acompanhada pela Viradouro, porque a Viradouro foi uma das escolas que subiram e ficaram, né? A Viradouro ficou. Agora, a Acadêmicos de Niterói, ela caiu não por causa do enredo do presidente Lula, não por causa da mistura da política com a folia. Ela caiu, o Viga deu a razão pela qual ela caiu. O desfile foi ruim, ponto, final. Foi isso. Quando a gente viu aquele desfile, foi o primeiro, logo em seguida entrou a Imperatriz, que foi a quinta, tá? Já se via que havia uma discrepância total. Normal, uma escola que tem menos recursos, uma escola que não tem tradição, tudo bem, não tem, isso é do jogo, não tem problema algum. Não teria para o governo se o governo não tivesse nem colocado o pé nesse campo minado, sentado nesse campo minado, convidando artistas para desfilar, dando pitaco, presidente indo para a avenida, levando ministros, primeira-dama quase desfilando, tendo de tomar aquela providência de última hora, passista fazendo L na avenida, enfim, uma confusão absolutamente desnecessária. Não há problema nenhum e desonra nenhum numa escola de samba, principalmente concorrendo com as grandes, quase imbatíveis do carnaval carioca, voltar para o grupo de acesso, para o grupo, na verdade, é o grupo Série de Ouro, né? Mas acabou o presidente compartilhando essa digamos, derrota, nem poderia, isso ficou com uma cara de derrota por causa da mistura com a política, porque seria apenas um rebaixamento normal e natural. Mas o bom também, sabe o que eu achei? Não houve vaia na avenida, houve pontual, porque o sambódromo respeitou a escola. Eu achei que isso foi um ponto positivo. Claro que a oposição ao presidente Lula se aproveita, dizendo que é um rebaixamento, que nas urnas em outubro também vai haver outro rebaixamento, mas de qualquer forma, as reações, Denise Campos de Toledo, boa noite. Boa noite, Tiago, Dora, Vilela, boa noite a todos que nos acompanham. Vilela vai falar mais do aspecto político de toda essa polêmica, mas eu gostaria de lembrar da polarização. Sempre se fala dos temas religiosos que são abordados pelas escolas de samba, há críticas normais, só que nesse caso, essas críticas acabaram atingindo parte da base do presidente, porque além da bancada evangélica, a bancada católica também não gostou da forma como as famílias foram retratadas, sem conservadorismo, analisando aqui, elas foram colocadas em conserva, e isso afrontou a postura das duas bancadas que querem entrar na justiça contra isso. Então a gente vê um acirramento da polarização em função de um desfile de uma escola de samba no carnaval. Então acho que não seria o momento de uma homenagem que pode criar uma situação pior, pelo menos para parte da base do presidente Lula, embora, como a Dora disse, não tenha havido vaias lá no desfile, mas criou toda uma mobilização e críticas pelas redes sociais e essa insatisfação, inclusive da bancada católica. É só um registro. Pois é. Cristiano Vilela, você, como advogado especialista em direito eleitoral, já falou muito também antes do desfile, mas agora houve esse rebaixamento e você traz um panorama